Bem-vindo a todos a mais um podcast de diagnóstico jurídico. Hoje com um super convidado, Gabriel Campanê, formado em publicidade em 2009, MBA em gestão, um cara aí que está elevando o nível das clínicas médicas, das clínicas de saúde. Gabriel, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado, sim. É uma honra estar aqui com você, pela proximidade que a gente já tem, pelo que a gente já vem desenvolvendo em conjunto. Mas é uma satisfação estar aqui com a tua audiência, né, com o teu público, para a gente falar hoje sobre gestão de clínicas, né, que muitas vezes é um tema que gera um temor nos profissionais da saúde, porque essas pessoas, assim, de um modo geral, eu digo da saúde, mas também os alunos, quando vão para a universidade, não são preparados para gerir uma empresa e nem para montar uma empresa. E hoje, cada vez mais, os profissionais da saúde eles têm que pensar como empresário, né? Justamente. Tem que pensar como empresário. Tem um ponto que eu vim de uma reunião agora que foi que eu falei, olha, qualquer uma das áreas, arquitetura, direito, contabilidade, administração, engraçado, o administrador não é preparado para criar uma empresa. É muito doido isso, né? Publicidade, medicina, biomedicina, enfim. Todo mundo é formatado ou direcionado ou doutrinado para trabalhar para uma outra pessoa e não para gerir sua própria empresa. Quando, na verdade, o que te dá mais dinheiro é trabalhar para você, né? Na sua própria empresa. Vem mudando isso no Brasil, porque há alguns anos, uma pesquisa maior, acho que do IBGE, ela mostrou que a maioria dos brasileiros procurava um concurso público por conta da estabilidade. Né? Eu sinto, na minha área, eu sempre senti muito isso. Eu sempre quis advogar. Hoje nosso escritório é especializado em direito médico e direito empresarial. Mas na minha faculdade, Gabriel, na época, eu formei em direito, o professor perguntava quem quer fazer concurso, quem quer advogar. Cara, era eu e mais um, talvez, que quisesse advogar. O brasileiro, ele sempre teve uma cultura muito forte do concurso, né? Mas isso vem mudando. Eu sinto que isso vem mudando. Não, aí com a última pesquisa do IBGE, a maioria das pessoas agora querem ser empreendedores, entendeu? Por mais que não saibam, muitas vezes, como começar a empreender, o que fazer, por aí vai. Eu ouvi de um advogado, num evento que eu estava esse ano, que ele falou que a profissão que mais paga no mundo é a advocacia. Né? Por conta das causas, né? Dependendo da área que você vai. Então tem o direito, às vezes, do agro, né? Que a pessoa pega que vem crescendo muito, gigantescas, né? Que vem crescendo muito. Teve, acho que a época no Brasil, né, de direito tributário, que as pessoas ganhavam muito dinheiro. Ainda é muito rentável o direito tributário. Justamente, com relação a você saber como lidar com a lei e como pagar os tributos especificamente, ou como... Tem uma economia, trazer uma economia, exatamente. Né? Então, assim, essa questão de você estar numa profissão, entendendo como ela pode lhe render, é algo muito bom. E, Gabriel, só um parênteses, empreender não significa tu ter um CNPJ. Tu abrir um CNPJ e tu não é um empreendedor, beleza? Tu tem uma empresa, tu é um empresário, mas não significa que tu é um empreendedor. Empreendedor é tu tá lá acompanhando a tua empresa, é tu tá buscando melhor gestão, é tu tá acompanhando indicadores, é tu tá tentando entender o marketing, tentando quebrar a cabeça. Isso é empreender, né? Cara, essa questão do empreender, tu falou nesse ponto, e com certeza todo mundo em casa tem um empreendedor. Raiz. Que é um empreendedor raiz. Cara, com certeza alguém tem uma avó que ela tinha um emprego, mas à noite ela costurava pra fora. Alguém tinha uma prima que ela tinha um emprego, mas ela vendia o Avon dela. Alguém tem uma fulana que fazia tal coisa no final de semana, vendia salgadinho, coxinha para sobreviver. Isso é empreender. Exatamente. Né? É ter uma segunda renda, ou obviamente tornar isso como uma primeira renda, mas obviamente entendendo que ali tem uma oportunidade e uma opção de mercado. Isso é que é empreender muito forte. Cara, ali tem um mercado, o que é que eu vou fazer? Entendeu? Eu tenho uma mãe do amigo meu que ela tem um emprego público, mas ela empreende. Como é que ela empreende especificamente? Ela compra pontos na beira-mar e ela bota pessoas para vender coco para ela ali. Entendeu? Por quê? Porque ela entendeu há muitos anos que isso daí são mais de 20 anos. Que aquilo dali era uma oportunidade que ela tinha de vender uma segunda renda, terceira renda. Então ela vende coco, vende água, vende refrigerante. Aí com a reforma, como ela estava ali há muito tempo, acabou ganhando um box. O box que vendia coco virou um restaurante. Então, além daquilo dali, além das outras oportunidades que ela tem de ponto, ela tem ali agora um restaurante, entendeu? Então, assim, é o empreendedorismo que transforma qualquer lugar. Não tem como eu dizer assim, não, mas espera, emprego público é bom porque dá segurança. Cara, a segurança te dá um teto. E eu sempre odiei teto. Curiosamente, antes de eu ter a minha empresa, antes de abrir minha empresa, eu tinha medo de ser dono. Entendeu? Eu não queria ser dono.
Trabalhava, chegava a ganhar bem e tudo mais, mas eu queria trabalhar de segunda a sexta. Eu não queria trabalhar no final de semana. Final de semana, fecha a porta, tá, vou embora, entendeu? Segunda-feira eu volto. Não queria. E aí, quando eu comecei a fazer consultoria, foi quando eu comecei a ver que, caramba, isso aqui dá um bom dinheiro. Pronto, puxando esse gancho aí, tu começou a fazer consultoria como? Como foi tua oportunidade? Quando foi? Foi na faculdade? Foi depois da faculdade? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse teu start aí. A história, porque às vezes você começa a inibir situações suas, né, de histórico de vida, você começa a inibir dentro de você e você não se percebe. Mas com 15 anos, meu pai me dizia o seguinte, cara, se você quiser sair no final de semana, você tem que fazer o teu dinheiro. E, obviamente, estudando não conseguia, mas nas férias eu conseguia. Então eu comecei a me virar. Então os meus primeiros trabalhos, que aí trabalho é diferente de emprego, né, vinham dessa maneira. Então eu fazia o quê? Panfletava. Pai, me diz uma coisa, tem algum amigo seu que tem alguma empresa? Tem. Aí ia panfletar para uma escola. Ali eu ganhava R$ 150. Isso aí nos anos 2000, entendeu? Você tem 24 anos. R$ 150 naquela época era grande coisa. O cara dava pra passear e tal, dava umas voltas, durava o dinheiro. Então eu comecei. Então isso era muitas vezes a veia do empreendedor que estava em mim, que eu não entendia o que era. Aí ia fazer uma pesquisa de mercado. Começava com isso. Chegava nos hotéis, batia, perguntava quem tomava o suco tal, fazia tal coisa, porque meu pai trabalhava numa distribuidora da Nestlé, né? Ele era diretor nessa época. E aí me incentivava e eu ganhava meu dinheiro. Show de bola, ganhava o dinheiro, tal, acontecia, né? E seguia. Bom, passou, aí eu sempre fui um cara de ter muitas ideias, gostava de mercado, gostava de comunicação, gostava de falar bem, gostava de ser o centro das atenções. E aí eu vi, acho que vou fazer publicidade. Aí fiz a federal 2 vezes, tomei pau 2 vezes na segunda fase, aí eu digo, rapaz, agora não dá mais pra ficar fazendo cursinho. Fui e fiz a particular. Na primeira vez que eu fiz particular, essa particular eu passei, e aí eu fui pra começar o cursinho e tal, começar a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, essa faculdade só tinha de manhã. E aí só tinha pela manhã, meu pai me disse, quer fazer faculdade? Tem que pagar. Tem que pagar, entendeu? Então beleza, então vou ter que ir atrás de um emprego para poder pagar. Consegui o meu primeiro estágio, o estágio ajudava na faculdade, a pagar a faculdade em si, e depois arranjei um emprego que era o dia inteiro. Só que quando eu arranjei um emprego que era o dia inteiro, o que aconteceu? A faculdade não cabia. Então eu fiz um ano nessa faculdade e transferi para outra particular, que era à noite. Ah, transferiu por conta do turno, né? Transferi por conta do turno. E aí quando eu cheguei à noite foi muito bom, porque eu trabalhava o dia inteiro, consegui entrar, eu sou formado em publicidade e propaganda, então eu consegui entrar numa agência de propaganda para poder trabalhar e entender, e no final do dia eu encontrava todos os meus professores que estavam no mercado, em grandes agências. Então foi um grande aprendizado, né? Então eu trabalhei durante 7 anos no mercado publicitário, trabalhei aqui e trabalhei em São Paulo, o que foi um aprendizado fenomenal. Quando eu estava no meio da faculdade, no meio pro final mais ou menos, um grande amigo meu, que fez faculdade comigo, falou assim, ó, o meu irmão, ele tem uma empresa de sushi, e com essa empresa de sushi, ele tem 17 anos, ele em um ano faturou 2 milhões. Ele revolucionou o mercado. Revolucionou o mercado, né? O cara, o menino tava ganhando 2 milhões. Isso aonde? Aqui no Ceará? Teresina. E aí ele pegou e assim, caramba, o que foi o Eureka que esse menino ganhava 2 milhões vendendo sushi? A grande questão é que naquela época, Teresina, o mercado de lá, as pessoas comiam sushi primeiro. Restaurante japonês tinham poucos, a cidade era bem menor do que é hoje, e restaurante japonês era só uma coisa muito chique. E na época ele dizia, você não vai num restaurante japonês para gastar no mínimo R$ 50. Putz, R$ 50 há quase 20 anos atrás era muita grana para se gastar num restaurante, né? E aí ele fez um curso no Senai, começou a aprender a fazer sushi, montou um quiosque 3x3 no Comercial Carvalho, o pessoal sabe o que é lá, que é um grande supermercado lá de Teresina. E com esse quiosque de 9 metros quadrados, ele começou a fazer sushi, ele um sushi man. E começou a ter fila. Self-service, né? Self-service. Por quê? Porque ele viu esse formato aqui em Fortaleza. Ele veio num supermercado daqui, viu que as pessoas pesavam o sushi, pegavam, pesavam, se serviam e comiam e iam embora. Ele falou, caramba, Vou fazer Eureka, Eureka. Encontrei a chave do meu sucesso. E ele foi pra lá. E aí quando ele foi pra lá, ele levou, transportou isso e começou a rodar muito rápido e muito fácil. E aí ele revolucionou e começou a crescer. Foi quando ele me chamou para fazer consultoria. Quer dizer, chamou o irmão dele me chamou. Eu nem sabia o que era consultoria, entendeu? E eu neguei, não vou fazer. Mas isso tu tava na faculdade ainda ou já tinha saído? Tava na faculdade, no finalzinho.
E tava trabalhando ainda também em agência, né? Na agência publicidade e propaganda, né? Isso. Dentro desse contexto, quando ele me chamou, aí eu falei, cara, não vou. Neguei, meu irmão, não vou, entendeu? Eu não sei fazer consultoria, tenho um medo grande de fazer consultoria. Eu acho que vai dar errado, tal. Não, vamos, que eu só confio em ti. Eu disse, tá bom, eu vou. Eu fui, comprei alguns livros, o que é um consultor, o que é consultoria, bicho, aquela coisa básica. Se você jogar o ChatGPT, vai te dar tudo e a nova geração vai sem medo, entendeu? Ah, vamos fazer e a galera ganha dinheiro muito rápido, né? Nessa época eu tinha, sei lá, uns 22, 23 anos, entendeu? Muito novo, né? Mas nessa época aí, até as formas de pesquisa eram mais realmente tinha que ir pra biblioteca, pegar um Era livro e livro, tudo mais. era livro, patrão. E ali o Google ali era aquele negócio mais lento, não tinha tanta Basicão, informação, não tinha tanta quanto tem coisa. hoje, né? E aí eu peguei e nesse cenário a gente começou a fazer e eu cheguei lá em Teresina e fui ver como é que funcionava. E quando eu fui, cheguei numa sexta-feira à noite, quando eu fui no sábado de manhã, fui lá, não tinha tanta fila de sushi. E quando fui no sábado à tarde, 3 horas da tarde, eu vi, tipo, foi o maior fenômeno de fila que eu já vi na minha vida num restaurante. Quase 200 pessoas esperando para comer um sushi. Esperando para pegar, pesar, se servir e sair. De caraca, ele falou, olha, o cinema, que eles colocaram o sushi no segundo andar, o cinema estava desativado. Com o nosso sucesso, a loja reativou. Aqui, o segundo andar, o aluguel era muito barato. Com o nosso sucesso, eles elevaram o valor do aluguel, entendeu? Ou seja, o sushi deu vida pro shopping. Entendeu? E ali eu fui começar a aprender a fazer consultoria. A gente aprendeu bastante ali, né? Aprendeu mesmo. Além disso, eu não sabia como cobrar. Eu falei, como cobrar quanto? Tá? O cara colocou um valor altíssimo, ele pagou. Eu falei, caramba, tanto que nos meus 24 anos eu tava ganhando cerca de 12 mil reais por mês. 24 anos. Com consultoria, né? Com consultoria. 24 mil reais por mês. Ou 12 mil reais por mês com 24 anos. Hoje é um dinheirinho ok. Naquela época, era uma grana que eu rasgava dinheiro. Todo final de semana eu ia para um lugar, no caso, eu ia para uma festa, eu gastava 600 reais em roupa, 800 reais em roupa, porque eu tinha que ir com roupa nova para aquele lugar, entendeu? Porque eu também, aquela questão, não sabia lidar com dinheiro. Então, fui aprendendo como é que funcionava. Amadurecimento, tudo mais alto, tudo muito novo. Todo menino novo. Ia lá para aquele bar do papai. Sim. Ali, entendeu? Na Torres Câmara. Então, domingo, descia uma garrafa de Black Label. Naquela época, eu descia assim, não que eu bebesse a garrafa, mas eu descia para ficar na mesa para mostrar o status, a mentalidade, né? Na época. Mas por quê? Tava com grana, tava acontecendo, então, massa. Então, gostei desse mundo de consultoria. Mas como é que hoje tu é muito focado, quer dizer, tu é focado 100% em profissional da saúde, né? Médico, clínicas, dentistas, biomédicos. Como é que tu fez essa transição, girou essa chave aí para ir para esse Aí o que acontece? Nós fizemos um trabalho muito bom no sushi, que durou mais ou menos 2 anos. Ele franqueou as lojas dele. Ele comprou outras franquias, porque a gente deu gerenciamento de carreira também. Ele montou um patrimônio, ele na época tinha 17 anos. Ele durou mais ou menos 2 anos. Ele com 22 anos ele já estava com um Prolabore para ele de 80 mil reais mês, entendeu? Com seus 22 anos. E já estava com um patrimônio razoável, já perto de 1 milhão, entendeu? Junto, né? Montado com coisas que ele estava desenvolvendo. Depois de um tempo ele vendeu as operações e foi trabalhar 2 anos em São Paulo com o Jacan, com o Fogaça e tal, aprendeu e voltou e montou um baita de um restaurante japonês lá em Teresina, que é já o melhor restaurante japonês de lá. O cara continuou no ramo. E ele é o chefe. Continuou no ramo, mas agora ele faz por hobby. Sim. Entendeu? E fez o que ele quer mesmo, né? Nesse cenário, como evoluiu e cresceu, eu falei, caramba, é legal fazer consultoria. Então, ok, vou fazer. O meu pai, ele é da área administrativa. Ele já foi diretor da Ambev, da Nestlé e tudo mais, aqui no Ceará. E nesse contexto, eu sempre vi muito ele trabalhando, mexendo com vendas tal, e outras coisas, né? E aí esse cenário me inspirava a entender como é que poderia ser isso. Só que meu pai, depois de tudo isso que ele passou, falou, eu vou para a área acadêmica. Eu vou dar aula em faculdade. E ele começou a dar aula para mestrado, para pós-graduação, entendeu? Das universidades, né? E ali, muitos alunos iam até ele para tirar dúvidas das empresas. Professor, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Tal, entendeu? A universidade, né, bicho? Ela é um mundo de oportunidade, de network. É muito importante a universidade. E quem tá lá, se souber utilizar e se aproveitar, ganha muito. Justamente. Ganha network, ganha dinheiro também.
Justamente. Porque você se torna referência, né? Aí, o que é que acontece? Ele começou a se tornar referência nos cursos e as pessoas perguntando, aí ele falou, rapaz, vou abrir uma consultoria. Abriu a consultoria. Nesse meio tempo, quando ele abriu a consultoria, que era uma consultoria que não era para a área da saúde, era uma consultoria que era para outros tipos de empresa, né? A minha mãe teve câncer. Um câncer de mama muito grande, e teve que retirar as 2 mamas. Isso em 2008. Então, naquela época, você não tinha um avanço tão grande na tecnologia da área da saúde. E eu lembro que na época, a prótese que ela colocou não era uma prótese convencional. Cada prótese era mais ou menos o custo de 16 mil reais. Ela teve alergia à prótese, teve que trocar e comprar outra prótese. Teve todo um problema hormonal, entendeu? Com relação a isso, que a recuperação, né? Que as pessoas falam que a identidade da mulher é muitas vezes o seio, entendeu? E aí ela perdeu muito hormônio, teve que se recuperar e tudo mais. Só que nessa caminhada é aquela questão, né? Que as pessoas têm que entender muito. Em toda crise tem uma oportunidade. Enquanto uns choram, meu amigo. Outros vendem lenço, entendeu? E em toda a crise que você está, que às vezes os outros estão chorando e estão vendendo lenço, você tem que ficar atento. E além, meu pai foi muito safo de entender o seguinte, rapaz, eu estou acompanhando aqui minha mulher em laboratórios, em médicos, em vários outros lugares, e eu vejo que essas pessoas não têm competência administrativa. Por quê? Há 15 anos, há 20 anos, a área da saúde era uma questão de se formar em medicina. Poucos tinham a chance e a oportunidade, porque eram muito mais universidades federais, né, ou estaduais. Você não tinha universidades particulares. Talvez tivesse só a Unifor e olha lá. Não, naquela época tinha o UFC, depois que abriu o FMJ, a primeira aqui. Sim. A primeira faculdade particular foi a Faculdade de Medicina de Juazeiro, depois que veio para cá, na Unifor e depois na Cristos, né? E aí depois abriu a da UES também, em paralelo, né? Que é a Universidade Estadual. Mas o grosso, há 20 anos atrás, era o UFC. Universidade Federal do Ceará. Você não tinha para onde correr. Tanto que a concorrência das vagas, cara, era absurdo, entendeu? Era 20 pessoas para uma vaga, era 25 pessoas, 30 para uma vaga, entendeu? Com o passar do tempo, com o aumento das universidades, você aumentou o quê? Os entrantes no mercado. Mas não foi só medicina, foi odontologia, foi biomedicina, foi farmácia, foi fisioterapia, foi estética. Então você começou a aumentar a demanda de profissionais, né? Então, essas pessoas que entraram no mercado, elas começaram a ter que se reinventar. Eu estou falando só um parênteses para voltar para 2008, Sim. que foi a quando da minha mãe. Mas ali ele percebeu que existia, justamente naquele período, um movimento que era passivo. Qual é o movimento passivo? Eu abro minha clínica e você, se quiser, vai me procurar. É porque o paciente chegava. O paciente chegava muito fácil. Batia na porta. E ainda tinha um outro adendo, o plano de saúde pagava muito bem. Exatamente. Então a oferta realmente era muito grande. É lei da oferta, não é da procura. A oferta era muito grande e profissionais menores, né? Tinham menos profissionais. Isso. E aí acabava que o médico ele ia para o mercado, vamos botar aqui, para exercer essencialmente a medicina. Cara, era mais do que natural, porque assim, você naquela época não tinha uma concorrência. Aí você tinha uma demanda que era passiva. Eu abro uma clínica, você vai, eu vou lhe atender. Ganhava dinheiro bem. O plano de saúde te pagava bem. E naturalmente, o médico, ele tinha um emprego público. Porque o emprego público pagava bem. Eu tive um mentorando, ortopedista, que ele me disse assim, Gabriel, a última leva de concursos públicos para o Hospital Geral, né, da cidade de Fortaleza, para o Instituto Zé Frota, né, no caso, que é também federal, não, é estadual, né? O JF é municipal, né? Municipal. E o HGF. O HGF é do estado, né? Estadual. Ele falou, a última leva que teve de concursos que pagam bem foi a dos anos 2000. Foi a última leva de concursos que eu fiz. Que são bons, entendeu? Né? Que são bons, que ele dá uma grana muito boa pro profissional. Por quê? Porque depois os governos começaram a reduzir o valor. Mas por que começaram a reduzir? Entrantes, gente. Não tem como eu dar mensalmente para cada médico que está entrando no mercado fazendo um concurso. Primeiro, não tem como eu abrir muitas vagas. Ou se eu abro muitas vagas, não tem como eu pagar tão bem quanto eu pagava antes. Porque a conta não fecha. Na área da saúde, a conta já não fecha naturalmente. Porque é tudo muito caro. A área da saúde, ela vai se resolver. Eu estava conversando até com alguém essa semana sobre isso. Que é especialista. Essa semana foi muito corrida. Mas assim, eu falei o seguinte, ó.
falando um pouquinho, né? Eu nem falei de mim, mas eu vou falar daqui a pouquinho que quando eu fui para Israel, um país com 10 milhões de habitantes, lá a área da saúde funciona perfeitamente, né? É um dos centros mais avançados de saúde do Do mundo. mundo, é. Lá tem o segundo melhor hospital do mundo, certo? É muito avançado em dermatologia também, né? Muito, Cosmético. muito avançado em estética, cosmético, até porque tá perto da Ásia. A Ásia hoje em dia é o boom da estética, tá na Ásia, né? Índia, então Índia, Vietnã, Coreia do Sul, Coreia do Norte, entendeu? Vários outros países ali que estão um boom muito grande, China. E ali eu perguntei para várias pessoas que eu conversei, médicos, gestores de hospitais, donos de clínica, como é que está se resolvendo as questões da saúde aqui em Israel? Aí ele falou tecnologia. Lá tem um aplicativo chamado Dermadetect, que é para dermatologistas. E que a turma fazia uma fila muito grande para ir para os hospitais para poder ser atendido por um dermatologista. Só que varia o grau de complexidade do problema que eu vou atrás desse dermatologista. Eu posso estar com coceira, com vermelhidão na minha pele, que foi qualquer outra coisa, que um mosquito me picou, ou eu posso estar com um problema muito grande, entendeu? Com a queda de cabelo, com qualquer outra coisa na minha unha e tal. Show de bola. Eu vou para onde? Eu vou para o hospital. Então todo mundo se concentrava lá. O governo entendendo que aquilo dele gerava um custo muito grande, gerava uma fila muito grande, entendeu? Que era ruim, eles decidiram chamar uma empresa, uma startup e criaram o Dermadetect. O Dermadetect é um aplicativo onde todo cidadão pode baixar, a rede pública está interligada com ele e o médico te dá um laudo em até 7 minutos. Então, se você está com uma vermelhidão, você pega o telefone, pum, bate uma foto, joga no aplicativo, através do crowdsourcing, que é, no caso, você juntar vários laudos, mais de 500 mil laudos tem lá, de casos de pele, você gera um laudo e automaticamente ele te diz, é isso aqui. É esse aqui que tu tem. Vai pro médico agora, o médico olha e fala assim, pode pegar isso aqui, já pegar a receita online, já pede pra farmácia e tá na tua casa, sem sair de casa. Entendeu? Agora, se for um problema maior, fala, tá, marca uma consulta e vem comigo. E vem, perfeito. Entendeu? Que é o que a gente não vê no Brasil hoje em dia. Né? Apesar de, em muitos interiores, o SUS funcionar muito bem, mas a tecnologia com relação à parte da saúde, ela ainda deixa muito a desejar no nosso país. A telemedicina aqui ela é muito recente, né? Ela foi promulgada agora. A pandemia, que era não para o nosso país, ela fez o país avançar muito em tecnologia e telemedicina, algo que estava anos-luz, talvez nunca fosse nem ser aprovado. Isso. Mas muita coisa tem que melhorar ainda para a telemedicina. Eu me utilizo de telemedicina em alguns momentos da minha vida, né? Coisa simples. Claro, eu me utilizo basicamente fazendo isso que tu acabou de falar, que acontece lá em Israel. Veja ali o que é, se for algo mais simples, resolve-se na telemedicina, já manda. Se for algo mais complexo, ele me passa e eu vou para um médico especialista, né? Sim. Isso para ganhar tempo, para não sair do consultório, para não sair de casa e tal. Mas voltando lá para 2008, né? Aí voltando para 2008, que era aquela questão que eu falei, de toda crise você tem uma oportunidade. Meu pai entendeu, e aí assim, diga-se de passagem, a minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia estética com o maior cirurgião plástico daqui da cidade na época. Na cirurgia estética, o cirurgião fez vários pontos nela, que ela fez seio, abdominoplastia, culote, etc e tal. Quando chegou na parte do seio, ele encontrou um carcinoma, pediu biópsia e foi para biópsia. Depois ele pegou, chamou ela e falou, olha, isso aqui é uma característica de câncer, a senhora tem que tratar. Ok. Ela foi tratar. E ele indicou alguns médicos. Ela buscou 3 médicos. Os 3 médicos que chegavam para ela eram muito assim, muito duros, rígidos, olhavam para ela como o número dizia. Se é câncer, a senhora trata assim, tchau. Entendeu? E como é que ela se apaixonou pelo médico que fez a cirurgia dela, que tirou, que tratou tudo, né, do câncer em si. Ela ligou para a secretária. A secretária foi super gente boa, acolheu ela muito bem. E ainda perguntou para ela o seguinte, olha, ele está atendendo hoje, a agenda está lotada. A senhora teria como vir hoje 10h30 da noite? Entendeu? 10h30 da noite, pô, atendendo. Ou até hoje. Independente do horário, nesse caso, ele está se colocando à disposição da paciente, né? Total, era uma forma diferente. Ela falou, tenho. Óbvio que ela tinha, porque ela queria ver. Então, aquilo dali de forma diferente já chamou a atenção dela, entendeu? Então, quando eu falo de diferença, encontre uma oportunidade do mercado que você possa se diferenciar dos seus concorrentes. Isso vai te fazer, com certeza, requisitado. Você vai ganhar dinheiro com tudo, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, de acordo com o grau de complexidade que você resolve o problema das pessoas. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então vão te pagar melhor por conta disso. Então assim, eu tô falando isso porque eu vejo muito profissional da saúde que fala, não tem mercado.
Ai, meu Deus, tá tudo acabado. Ai, a medicina acabou. Dermatologia não é como antes. Cirurgia plástica não é como antes. Então, gente, o mercado mudou. Acordem. Por favor, acordem, entendeu? O mercado mudou, não é mais o mesmo. Só que tem um outro ponto que faz o mercado mudar. Qual é? O consumidor. Então não é porque você é médico e é dermatologista, você está num patamar aqui, num platô, que as pessoas vão somente buscar você. Aí entra aquela questão. Eu conheço muito biomédico, eu conheço muito fisioterapeuta dermatofuncional, muito dentista, que tem a mão melhor do que dermatologista e cirurgião plástico para fazer a harmonização facial. E aí os caras vão ficar pé da vida com o que eu estou dizendo agora, mas é verdade. Por quê? Mentorando as minhas dermatologistas falaram: rapaz, eu acho que essa turma tem a mão melhor que a gente. Por quê? Porque as pessoas passam o dia fazendo isso. Ainda tem outro ponto. Essas pessoas, elas entraram no mercado entendendo que não tem plano de saúde que salve. Então elas têm que realmente promover o trabalho delas e saber se vender, porque senão elas estão fadadas a fracassar. E hoje, Gabriel, tu virou 2008, pegou essa oportunidade, focou na... Que aí foi nessa base do atendimento que meu pai entendeu e falou assim: rapaz, tem um mercado aqui, os caras não sabem gerir, mas esse atendimento me fez pensar que a gente pode pensar em entregar um atendimento diferenciado para as pessoas, porque nas clínicas não tem isso. Entendi. Né? Aí vocês abriram uma empresa, tu e teu pai? Abrimos a empresa, né, para trabalhar com essa questão da gestão e começou a crescer. Né? Aí era focado em gestão de atendimento, etc. Atendimento, era questão de estudo de mercado, vendas e outras coisas mais. Mas hoje tu é sócio tu é fundador, né, da Gabriel Campanet. Empresa de gestão. Qual é o foco da Gabriel Campanet hoje, gestão na área de saúde? Na linha do tempo, fiquei 10 anos como sócio do meu pai, né? Eu digo assim, abrindo a empresa mesmo, porque de 2009, a gente vai falar na linha do tempo, a pessoa vai falar: vixe, mas 2009 ficou 10 anos e tal. Vou explicar. 2009, quando começou o trabalho era mais informal, eu trabalhava em agência ainda. Informal, o que eu digo, era mais ele que tocava. Eu gerenciava as ideias, mas eu estava no meu outro emprego, enquanto a empresa não vingava, não tinha cliente e tal, eu tinha que virar. E aí eu comecei a trabalhar bem. Quando foi em 2012, aí de fato eu falei: não, eu tenho que sair dessa parte do que eu estou fazendo, trabalhando, para poder migrar para a parte da consultoria, que seria para a área da saúde. E a empresa de fato foi aberta, né, com o CNPJ em 2012 para 2013. Então eu fiquei ali 10 anos sócio do meu pai, que eu fiquei até junho do ano passado, entendeu? E aí, quando eu fui para Israel, que eu estava falando de Israel, e eu voltei de lá no passado, eu voltei cheio de ideias, com propostas novas, entendeu? Doido para executar. Doido para executar. Diga-se de passagem, ao longo desses 10 anos que eu fiquei sócio, aí pronto. Aí eu fiz meu MBA, né, de gestão de negócios pelo IBMEC, fiz cursos no Albert Einstein, aí eu fiz os cursos de experiência do paciente na Espanha, conheci a parte da saúde em Israel, então fui sempre evoluindo e buscando melhorar cada vez mais nesse contexto, né? E aí eu voltei cheio de ideia para executar de Israel, eu falei: cara, eu tenho que executar. E aí eu abri a Gabriel Campanet com o objetivo principal de girar o ponteiro nas empresas. O que é isso? Fazer você faturar mais, vender. Mas não é somente de vendas que eu trato. Eu trato de comunicação, eu trato de atendimento. Dentro de uma venda você tem que entender a margem de precificação, estudo de mercado. Tu ajuda o profissional a precificar ali os procedimentos. A precificar, eu entrego tabela pronta, com margem, com divisão de percentual. Só que isso é um trabalho personalizado. Não é Ctrl-C, Ctrl-V para... Depende realmente de cada região, onde ele atende, qual o público e tudo mais. Né? Isso. É porque é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim: um exemplo, o meu concorrente cobra R$200 na consulta. Então eu vou cobrar R$200 também. Quem disse? Se você tem uma clínica onde você loca um espaço dentro de outra clínica, o teu custo é um. Se você tem uma clínica onde aquele espaço é teu, que você locou, que você comprou, o teu custo é outro. Dependendo de quantidade de profissionais, por aí vai. Peraí, eu vou vender aqui um insumo, estamos falando de dermatologista, Sculptra. Vou vender um Sculptra X porque eu comprei por 2X porque eu comprei por X. Só multiplicar por 2 ou por 3 que eu vendo e tá tudo bem, mas tá ali. Não é assim. Não é assim. Eu tenho embutido imposto que eu tenho que pagar muitas vezes, taxa de cartão, comissionamento de quem está comigo, e hoje é fundamental pagar comissão para quem trabalha com você, porque sem comissão ninguém respira, ninguém vive. A comissão é a cenoura na frente da pessoa, que ela vai correr atrás, vai vender muito mais. E eu já vi atendente que ganhou R$25 mil de comissão com a campanha que a gente criou, entendeu? Hoje o foco da Gabriel Campanet, qual é o teu principal ponto que tu diz: rapaz, a clínica
que me contratar, eu vou entrar para resolver esse ponto. Girar a ponteira, mudar faturamento, aumentar. Aumentar faturamento, né? Minha vertente é essa. É claro que quando a gente entra, você vê que às vezes a pessoa assim, eu quero vender mais. Tá, mas o que, é que você tem? Aí eu tenho que fazer alguns ajustes. Um trabalho desse dura quanto tempo? É periódico? É anual? É semestral? É perpétuo? Como é que funciona? Tem alguns pacotes, né, dentro do contexto que a gente desenvolve. Por quê? Tem treinamento de vendas, especificamente para a equipe, que é um treinamento dura 12 horas, um dia todinho. Né? Dá para fazer. Eu não quero um treinamento da minha equipe, eu quero planejar como é que vai ser meu próximo ano. Então, a gente pode planejar durante 2 dias. Planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico normal da clínica, como pode acontecer, se a pessoa tiver números, né? Tiver todas as informações que muitas vezes não tem, né? Mas se tiver, a gente já desenvolveu isso e por aí vai. Já foi para Curitiba fazer um planejamento estratégico de cliente de lá. Diga-se de passagem, eu não tenho cliente só no Ceará, tenho cliente no caso Fortaleza, né? Juazeiro do Norte, Crateús, Sobral, Iguatu, aí tenho Macapá, aí tenho Natal, aí tenho Brasília, Curitiba, São Paulo, Goiânia, Belém, entendeu? Brasil inteiro, né? No tu caso. consegue estar no Brasil inteiro e essa distância é bom porque ela não te atrapalha, né? E tu vai em loco, né? Lá visitar o cliente, obviamente. Faço online também, em loco, né? O híbrido, especificamente, que é o trabalho híbrido que a gente desenvolve. E aí, voltando para os modelos de trabalho, entra essa questão, né, dos dois, né, no caso do planejamento estratégico, aí vai para acompanhamento, que pode ser uma mentoria de 3 meses, certo? Que a gente desenvolve online ou pode desenvolver em loco. Tem o de 3 meses, tem o de 6 meses e tem o trabalho de 1 ano, entendeu? Então são pacotes bem completos e diversos de acordo com o que a pessoa vai querer se desenvolver. A maioria dos meus clientes hoje estão comigo para contratos anuais. Entendeu? Por quê? Porque entenderam que precisam aprofundar, precisam modificar. Tem vários outros tipos de direcionamento que eles precisam dar. Justamente porque, eu quero que você que aumente as vendas. Tudo bem, como é que está o teu time aqui da linha de frente? Como é que as meninas estão atendendo? Entendeu? E o atender, diga-se de passagem, ele não é um atendimento. O pessoal fala muito assim, excelência no atendimento. Cara, para mim, excelência de atendimento já ficou para trás. Entendeu? Por que já ficou para trás? Porque é obrigação. Os aplicativos, a evolução dos aplicativos no Brasil fizeram com que a gente tivesse mais exigente e muito mais impaciente. Como assim? Tu vai pedir um Uber. Se o Uber te der uma estimativa de chegar em 7 minutos, meu Deus, como esse Uber vai demorar. Se o outro aparecer em 3, eu quero. Tá entendendo? Então gera impaciência. Só que antigamente o táxi era 20, 30 minutos para chegar na tua casa. Antigamente o táxi era 20, 30 minutos para chegar na tua casa. Rodava bastante, o cara não falava contigo, era mal educado, entendeu? E você estava achando lindo. Hoje em dia, se o Uber demorar 7 minutos, você diz que está demorando demais. Se ele falar qualquer abobrinha, você avalia ele com a nota mais baixa, entendeu? E ainda fica naquela de, muitas vezes, esculhambar o carro da pessoa. Meu Deus, estou indo sem ar-condicionado. Ai, que carro velho. Eu não vou entrar nesse Palio, entendeu? Eu já vi muita gente falando isso, né? Então, tem muito esse cenário. Assim, os aplicativos, eles fizeram com que a nossa vertente de consumo e a internet em si ficasse com exigência muito mais alta. Você vai no iFood, você vai olhar a nota. Você vai entender se aquela empresa vai entregar o alimento mais rápido, quanto tempo demora, as avaliações e se o frete, né, no caso a entrega é grátis. Você vai caçar isso para poder entender como é que funciona. A não ser que você já conheça a empresa. A empresa, a loja. Ou você vai baixar um aplicativo sabendo se ele te dá um voucher, entendeu? Que é, consumir aqui eu já tenho um desconto na próxima, entendeu? Então assim, o que é que muda o mercado especificamente? A mentalidade do consumidor. E aí entra muitas vezes na cabeça das pessoas que falam o seguinte, eu quero vender mais. Certo, você quer vender mais. Só que primeiro de tudo, você vai vender para quem? Para pessoas, né? Pra gente. Você tem que entender quem é a sua persona. Qual é o seu público-alvo? Para começar. Primeiro. Só que aí entra aquela questão seguinte, como é que teu público-alvo pensa? Como é que ele reage? Como é que ele reage, entendeu? Tu falou de persona, eu vejo muito que as pessoas elas falam de persona e quando vai a agência de propaganda, ela vai definir a persona com relação a quem eu quero atingir. Show de bola, não tem problema nenhum. Mas quando eu entro numa clínica, eu não vou para a persona primeiro, eu quero entender quem é um shopper. Quem é um shopper? É o comprador. Vem cá, qual é o perfil de cliente que sustenta a tua clínica? O perfil de cliente que sustenta a minha clínica é aquele que está pagando para mim um ticket de R$1.000. Então tá errado você tá querendo ir atrás só do de 10 mil. Tu tá entendendo? Tem que ir atrás do de 1.000, Porque às vezes o volume de 1.000 é o que vai manter a minha clínica e vai fazer expandir. E aí, eu já falei em outros podcasts isso e vou repetir nesse aqui. Eu acho a maior imbecilidade do planeta as pessoas pregarem 2 pontos. Primeiro,
viva de pacientes high ticket. Cara, isso não existe, bicho. Não existe, entendeu? Não existe em que sentido? Para você ter paciente high ticket, você tem que ter uma carreira. E depois de que você ter uma carreira, você vai selecionar o volume do paciente que você quer. Aliás, o ticket do paciente que você quer. Mas a galera que está entrando agora, que tem 5 anos de carreira, já quer paciente que deixe lá na clínica 17, 20, 25 mil, 30 mil. Cara, é loucura. 5 mil é high ticket, cara. Entendeu? Ah, não, agora eu só quero paciente high ticket, porque eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Para de embarcar em sonho de Instagram, bicho. Vamos para a vida real. A vida real não é assim. Entendeu? A vida real, que é a vida dos nossos pais muitas vezes, que era, bicho, você vai ter que trabalhar muito para construir uma marca, para construir um repertório, para ter um legado, para as pessoas entenderem quem você é, para depois depositarem confiança em você, estudar, deposita confiança em você, ver os resultados que você entrega, e aí sim você vai ter high ticket, entendeu? A minha mentoria, quando ela começou, e eu comecei com a mentoria long time ago, em 2012, 2013, eu cobrava R$800. Naquela época, né? Naquela época, entendeu? E aí foi aprimorando. Hoje, óbvio que está muito mais. Mas por quê? Em decorrência dos resultados que eu entrego. Tu consegue metrificar para o teu cliente esses resultados? Consegue apresentar para eles? Então, mensalmente, tu mostra, a gente fez isso, o resultado é esse, o teu ganho é esse, o custo é esse, a gente diminuiu isso, a gente aumentou isso. Na realidade, o que eu faço também no acompanhamento da mentoria, que foi um diferencial que eu quis entregar para o mercado, porque antes de eu ser empresário, eu era empregado. E eu não queria ter empresa. Queria trabalhar de segunda a sexta, fechava a empresa e me mandava, saia fora, no outro dia estava ali. Aí eu fui picado pelo empreendedor vírus, né? Que no caso começou com consultoria. E depois dali eu comecei a entender que eu precisava entregar algo diferente. Só que quando eu estava nas empresas, como é que eram as consultorias que chegavam e passavam? A consultoria chegava, tinha reunião com todo mundo, tal, tava ali, treinava, mas ele apontava os erros do que estava acontecendo, olhava e ia embora. Não ajudava a executar e não acompanhava, né? Aí é que fica aquela questão. Para que eu vou contratar alguém, né? Se não tá me ajudando a executar? Porque se eu tô contratando é porque eu não sei fazer. Claro. Entendeu? Se eu tô contratando é porque eu quero que você me ensine. Entendeu? E quando eu montei a consultoria naquela época com meu pai, eu falei, olha, a gente pode fazer tudo. Mas uma coisa que eu não abro mão é de estar junto do cliente para poder entregar esse resultado muito melhor. Talvez esse seja um dos pontos que eu ainda não consegui escalar de forma tão grande para o Brasil, que é o que eu estou fazendo agora. Estou em momento de expansão, contratando consultores, tem um sistema que consegue escalar isso, que eu consigo ter até 40 empresas por cada consultor, com entrega boa, entendeu? Metrificação, mas agora a tecnologia me ajuda. Que antes não tinha, né? Antes não tinha, então era olho no olho, indo cliente a cliente, tal, e fazendo aquilo dali. Só que assim, beleza, eu não consegui escalar, só que o cara, o trabalho é bem feito, entendeu? Hoje eu não tenho índice de reclamação dos meus clientes. Se fosse colocar no Reclame Aqui, 100% dos clientes estão satisfeitos. Perfeito. Entendeu? Porque o approach, a aproximação que a gente faz, ela não é avulsa. Cara, todos os dias eu falo com todos os meus clientes. E eu não falo uma vez por dia. Eu falo várias vezes por dia e eu faço o quê? Cobro tudo que a gente viu. Como é que tá o faturamento, como é que estão as vendas, como é que tá a perspectiva de receita dessa semana, como é que tá a base de relacionamento. Porque, primeiro, tu consegue entregar, né? Então, mostrando um panorama ali de resultados, você faz assim, através de relatórios, então já deixa isso mais palpável, né? Porque a gente, eu sou advogado, tu é consultor, então a gente entrega serviço. Justamente. E a gente tem que deixar aquilo palpável, para o cliente entender e ver e ter a percepção de que tá elevando o nível dele, que tá ganhando, e que realmente o que ele tá pagando, porque não é barato. Sim, né? Não é barato. Sim. Mas que se torna barato pela qualidade que é entregue, pelo resultado. Eu ia te falar isso. Dermatologista, né, que compra máquina de 1,5 milhão, paga conta como? Oftalmologista, que é caríssimo Oftalmo, que é caríssimo. Ortopedia, que é caríssimo, entendeu? Então assim, paga conta como? Ah, eu não sei cobrar, eu não sei pagar, eu não sei vender. Eu não sei. Sabe, você não quer. Aí é diferente. Assuma que você não quer, porque é muito mais simples, né? Assuma que você não quer fazer isso, passe para a secretária. Mas entenda que quando você conseguir virar essa chave, vai tudo clarear para você. Com certeza. Entendeu? Porque a medicina realmente ela é uma atividade, tem que ser, que ela não é uma atividade mercantil. Você não pode botar o dinheiro na frente da medicina. Lógico. É óbvio que a gente está falando de saúde, mas o médico tem que ganhar. E é como tu falou, ele vai ser remunerado pelo tamanho do problema que ele está resolvendo. Mas ó, dentro desse cenário,
que você falou, você não pode colocar nenhuma atividade com dinheiro na frente, na minha visão, nenhuma atividade tem que ser dessa maneira. Claro. Porque você está indo para poder auxiliar. A pessoa está desesperada para fazer um processo contigo. Está desesperada para poder trabalhar contigo. Cara, pelo amor de Deus, estou com um processo tal aqui. No desespero, se você colocar um valor altíssimo, ela vai e fecha. Vai. Entendeu? Só que você não é mau caráter. Entendeu? Se organiza, se segura. Você é tranquilo e fala, não, cara, eu acha. vou cobrar o valor justo. Entendeu? Mas eu vou te ajudar. Entendeu? É exatamente isso. E então, isso faz parte dos valores. Troca de serviço e auxílio, entendeu? Do mesmo jeito que com mentoria. Meu Deus, eu não sei o que eu faço, não sei quanto é que eu ganho, tô perdendo dinheiro demais, então não sei o que, me ajuda. Contrata consultoria. Não tem problema. A gente se organiza. Modelo de pagamento. Forma que você pode me pagar, o valor é esse. Tô apertado, não consigo. A gente renegocia, vamos ver como é que funciona. E outra Mas coisa, o propósito é ajudar, entendeu? E sai barato. Aí entra outra questão que eu tava dizendo. A cliente hoje me contratou. E aí dentro da metodologia, aí era onde eu entrei na metodologia para poder te falar. Era bora faturar. Ai meu Deus, não quero fazer, né? Não quero dizer isso e tal. Aí uma cliente dizia, não quero gravar um depoimento para você, porque bora faturar, meus pacientes não podem entender que eu faturo. Legal, tu tá chegando de Land Rover, né? Com a bolsa da Louis Vuitton, mas os pacientes não podem saber que tu fatura, concorda? Né? Tu tá com a joia da Cartier, tu tá com enfim, joias e luxos viajando. O paciente não pode saber que eu faturo. Dinheiro é cada onde, filho do céu, né? Então, assim, dá em árvore. Dá em árvore, né? Não quero gravar um depoimento, bora faturar. Eu disse, putz, beleza. Aí, meu paciente foi assinar um contrato comigo e tinha lá, mentoria, bora faturar. Eu não queria assinar com esse nome e tal, não sei o quê. Eu disse, quer saber? Aí entra outro insight, né? Na crise você encontra oportunidade. Ao invés de eu brigar com o mercado, já que o mercado se comporta dessa maneira, com esse tipo de mindset, eu vou me adequar. E aí eu botei a Freedom, no caso. Que significa? Liberdade para você e crescimento para sua clínica. Entendeu? Que é justamente isso. Esse é o contexto do que eu faço no Freedom, né? E aí, falando nessa questão da mentoria, aí eu comecei com a metodologia, que era o que eu estabeleci, com os passos, né? Do caso da metodologia que a gente coloca na mentoria. E aí a cliente falou, ela não sabia nem para onde ia, mas ela chegou para mim e falou assim, eu quero uma campanha pro Dia das Mães. Campanha pro Dia das Mães. Eu falei, putz, ela é dentista, faz harmonização. Aí eu falei, o que é que tá mais vendendo aqui? Botox. Show de bola, o que é que mais vende em qualquer lugar de estética. Vamos lá, faz uma lista de levantamento aí das últimas pacientes que fizeram aqui e que precisam ser chamadas para fazer Botox. Fez uma lista, gente pra caramba. Show de bola. Faz uma lista aqui de pacientes que vieram para cá e que estão aguardando alguma coisa sua ou que não fecharam o orçamento agora, né? Que não fecharam nos últimos tempos. Fez. Juntou a galera. Pois tá bom, vamos fazer aqui os combos, certo? Botox mais alguma coisa, mais uma máquina de ultrassom microfocado que você tenha. Dentro desse cenário, só nessa semana a gente vai fazer uma condição especial, né? E ela fez. Então, na mesma semana, ela pagou a consultoria dela. Porque na mesma semana... É só um insight, é até a assessoria de uma pessoa especializada no negócio que resolve. Justamente, porque consultoria ou mentoria, nesse prestador de serviço, ele sabe todo o atalho, ele vai te ajudar a percorrer o caminho com mais facilidade. Tu pode até chegar naquele resultado em 1, 2, 3 anos, mas tu pode chegar em 3 meses. Isso, e só ajuda a percorrer, só ajuda a caminhar naquele caminho quem percorreu ele já, entendeu? Então assim, aí na mesma semana, ela vendeu 88 mil reais. Coisa que ela não tinha vendido e que o faturamento dela média era 20 mil. Na mesma semana ela quadruplicou o faturamento dela. Passo de mágica? Não, porque o profissional da saúde ele tem mania de pensar igual o profissional da saúde. Ele vai ver o que o concorrente dele está fazendo, mas ele não vai ver o que uma startup fez. Ele não vai ver o que o varejo está fazendo. E tem que ter estratégia para tudo. Ele não vai entender a estratégia geral. Então, assim, às vezes o pensar fora da caixa, entendendo outros nichos, é o que vai te fazer ganhar muito mais. Entendeu? Então, aí eu estava falando também de um ponto, que era a excelência do atendimento. A excelência do atendimento é muito antigo para mim, porque tem a obrigação, quando eu estava falando dos aplicativos, de você atender muito bem. Gabriel, o que é o bom hoje? Inteligência de atendimento. Por que inteligência de atendimento? Vamos lá. Uma das clínicas que eu dou consultoria. As moças estavam atendendo por um determinado plano de saúde. Com um determinado plano de saúde, o plano de saúde só autoriza 4 procedimentos por mês. Certo? Ok. Ele tem um limite dele, cada um tem a negociação. Aí não tem como o médico viver disso, né? Não. Aí entra no ponto que é o seguinte. O que as meninas faziam, os atendentes? Não queriam dizer que o plano de saúde não autorizava mais para não se indispor com o paciente. Mas eu disse, minha filha, é muito óbvio. O plano de saúde não é seu, é do paciente. Preste serviço para o paciente ali. Você não tem nada a ver com isso. Informe que o plano de saúde só autoriza 4.
Qual foi a jogada que a gente colocou ali? Cria um cartão saúde. Porque no cartão saúde ele vai pagar uma mensalidade para vocês, tem condições especiais e vai conseguir vender muito mais. Perfeito. Entendeu? E você pode fazer quantos procedimentos você quiser naquele mês. Você e os outros dependentes seus, que não precisam de vínculo familiar, entendeu? E ela virou a chave, entendeu? E o faturamento dela começou a rodar como nunca, tá entendendo? E isso é inteligência da pessoa. É estratégia. Um exemplo, né, que eu falo muito para meus clientes que também atendem plano de saúde, que eu tenho ortopedistas, otorrino, neurocirurgião, etc. Eu atendo todo mundo plano de saúde. O profissional da saúde, infelizmente, quando ele não consegue categorizar quem paga melhor ele, porque tem plano de saúde que pagam bem, plano de saúde que pagam bem, mas demoram para pagar, plano de saúde que paga pouco, mas paga rápido, plano de saúde paga pouco e demora para pagar, então ele tem que priorizar. Tem todo jeito, Tem todo jeito. Então ele tem que priorizar. Inteligência do atendimento é isso. Peraí, qual é o meu perfil? Qual é o meu shopper? Quem é que tá me mantendo? Um exemplo. Senhoras de 60 anos. Show de bola. Essa é a minha persona. Esse é o meu comprador, quem me sustenta, né? Essa é quem eu quero atingir, show de bola. Quais são os melhores planos de saúde que me pagam? Esse. Como é que eu faço? Eu faço uma organização da minha agenda com a minha atendente. Se entra uma pessoa a fim de marcar com relação àquele plano de saúde que me paga pouco, essa pessoa não vai ser prioridade, entendeu? E, obviamente, particular sempre quer para ontem. Então, particular, se eu não der atenção, ele vai para outro. Entendeu? Porque o consumidor, cada consumidor dessa forma se comporta de uma forma diferente. E é importante você, com a sua equipe, mapear e entender isso. Justamente. Quando ele mapeia e entende isso, aí ele tem o quê? Inteligência e atendimento. Ou seja, ele vai fazer uma triagem muito mais sábia, muito mais objetiva e direcionada para onde ele vai receber melhor e vai ter um direcionamento melhor e em mais tempo. Então, isso é inteligência de atendimento. Porque excelência, atender bem, sorrir, etc., é obrigação. Coisa do passado, já, entendeu? Então, entra muito nesse contexto, né? Tem um outro ponto também, que é o que a gente vê muito, que é o seguinte. Pequenas e médias empresas no Brasil, a pandemia, ela mostrou isso e provou isso pra gente. A pequena e média empresa, ela durou na pandemia 28 dias de caixa. Né? Sim. Por quê? Porque sem caixa, amigo, a empresa não roda, né? É o que eu digo muito assim. E com o passivo do mês, né? Justamente, é o que eu digo muito assim. Faturamento é ego, né? Lucro é negociável e caixa é rei. O que manda a empresa é caixa, amigo. Se você tiver caixa, você vai para tudo que é canto. Por quê, Gabriel? Faturamento. Gente, faturamento é diferente. Faturamento é venda. Caixa é receita. Quanto é que tem no meu caixa aqui, que eu tô com ele aqui em grande, que eu posso mexer e movimentar? Por que isso? Porque às vezes eu vendo em 10 vezes. Sim. E eu tô recebendo aquela grande 10 vezes. Então eu não recebi tudo. Então eu faturei. Cara, eu vendi 1 milhão naquele mês. Show de bola. Tá recebendo como? Tô recebendo em 24 meses. Aí, patrão, não dá. Entendeu? E se antecipar os juros, vai lá pra cima. Se antecipar os juros, vai lá pra cima. Então você tem que ter sabedoria para você poder fazer aquela questão que é aprender a fazer conta. Porque o profissional da saúde muitas vezes não sabe fazer conta, né? Então tem um ponto que é o seguinte. E hoje é o meu grande foco dentro da Gabriel Campaner. Que eu te falei, girar a ponteira e melhorar isso. Mas por quê? Vamos lá. No geral, as clínicas, certo? Clínicas e consultórios, elas têm um faturamento aí que beiram um exemplo, de 20 mil, de 30 mil, tá? Até os seus, 300, 400 mil mês, certo? É mais ou menos a média, 500 mil clínicas que são medianas, né? E também um foco do qual eu fui trabalhar com clínica, porque você trabalha com hospitais? Trabalho, mas não é meu foco. Por quê? Porque não é todo mundo que é dono de hospital, né? Agora, todo mundo abre uma clínica ou um consultório. Então, obviamente, essa é a minha persona, né? É o meu shopper. Esse é meu shopper. Esse é o que me sustenta, entendeu? Que é o cara que é o dono da clínica. Porque é muito mais fácil o cara alugar uma sala, começar a atender, e aquele cara gira uma grana absurda. E outra coisa, é muito mais fácil tu dar resultado numa clínica do que num hospital. O hospital já tá lá, já tem que comprar, já não tem que ser o quê. Tu vai dar o resultado, mas tu vai ter que ter mais tempo e muito mais trabalho. Não, e aí é aquele ponto que eu digo o seguinte. Se você tá aqui num barquinho, né? Numa lanchinha pequena, tu vai mudar a direção, tu muda rápido. E tu foge da onda, né? Do maremoto e tudo. Muda rápido. Jet ski tu muda rápido. Um transatlântico. Pra mudar, meu patrão, demora pra dar aquela curva, aquela volta. Você trabalha com pessoas. Novamente, eu trabalho com gente, eu não trabalho com robô. Então, pra todo mundo entender processo e padrões, demora bastante. Por isso que eu foquei nesse contexto. Treinamento, né? Entendeu? Tempo, estudo. Treinamento, tempo, estudo e por aí vai. Enfim. Dentro desse... E obviamente que tem um ponto que é o seguinte. Hoje em dia no Brasil nós temos 630 mil médicos atuantes. E até 2030 vai ser 1 milhão. Então o mercado vai aumentar muito. Nem todo mundo vai ter hospital, todo mundo vai ter clínica.
O Brasil é o país que tem mais dentistas no mundo, especificamente. Aí entra nutricionista, fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, estético. Então, ampliou muito, né, por conta das faculdades. Nesse contexto da empresa sobreviver como pequena e média empresa, tendo esse faturamento aí médio de 30 a 400 mil mês, essas pessoas, se ficam 28 dias sem faturar, fecham, né? Quebram fatalmente. Então, a minha vertente é trabalhar para girar ponteiro. Entender como vender para focar nesse cenário, né? Esse é o meu foco específico, como mentoria, como consultoria, né? E as pessoas acham que venda é só ofertar. Não, aqui é mandar um preço, tal, vamos vender, a menina precisa vender e sair ofertando. Não é isso. É embalagem, é comunicação, é design, é formato, é estratégia, como você vai entrar na rede social, posicionamento para entender a concorrência, fazer um cliente oculto, é precificar para entender se a tua margem está ok, é atender em todos os passos da jornada de compra do paciente, entendeu? É saber oferecer no momento certo também. Saber fazer uma oferta no momento certo, entendeu? É saber se apresentar no momento certo, porque venda, quando eu me visto, eu estou me vendendo. Quando eu me maqueio, quando é mulher, tá se vendendo, entendeu? Então, assim, são várias outras vertentes, né? Então, meu ponteiro gira dessa maneira. Só que, normalmente, o profissional ele tem 3 agendas de uma empresa. Quais são as agendas? A agenda de ataque, que é onde eu quero prospectar e onde eu preciso expandir. Ativo, né? Ativo. E essa agenda tem que funcionar pelo menos 90% do tempo das pequenas e médias empresas tem que ser prospectando. Se não estiver prospectando, negão, pode fechar as portas. Pode fechar a porta. Entendeu? A agenda neutra, qual é a agenda neutra? Eu estou entregando meu serviço. Fulano comprou, eu estou entregando. Marcou uma consulta, marcou um procedimento, estou entregando. Né? E a agenda de defesa. Né? Que a agenda de defesa é, eu não quero perder aquele cliente que eu já conquistei. Entendeu? Então, assim, dentre 3, 2 aqui, você tem um dinheiro que está parado, estável. Eu tenho que estar sempre com um ataque, entendeu? Com a agenda de ataque, que é a agenda de busca, de prospecção. Follow-up. Follow-up especificamente, né? Também em relacionamento com o teu paciente. Por quê? O paciente que você conquistou, que está ali, eu costumo dizer muito isso, que entrou na tua clínica, para mim já é um dinheiro velho. Por quê, Gabriel? Porque ele já entrou, o dinheiro já aconteceu, tem que ir atrás de novos. Da próxima entrada. Novos, justamente. Quando eu tava vindo para cá... Ou do retorno dele, né? Ou do retorno dele, né? Porque é uma nova entrada. É uma nova entrada. E aí o teu custo de aquisição do cliente, que é o teu CAC, ele vai reduzir, vai melhorar muito mais. Ou seja, aquela pessoa para estar com você reduziu e ela caminhou muito bem. Então, show de bola. Eu tava vindo para cá e eu falando com uma gerente de uma clínica, né? De uma cliente minha. Aí ela já bateu por meses sucessivos 100 mil de faturamento, 120 mil de faturamento. Show de bola. Esse mês ela bateu 73 mil de faturamento. Certo? Aí tu vai olhar assim, cara, mas... Porra, tu não disse que ela bateu 100 mil de faturamento? 120 mil de faturamento? Foi. E de recebimento, né, também. Mas esse mês ela bateu 73 mil. Não foi ruim? Tem um detalhe aí. Ela trabalhou 8 dias nesse mês. E outra coisa, depende da margem do que ela faturou, né? Às vezes ela fatura mais, mas tem uma margem menor. Ela trabalhou 8 dias nesse mês, ou seja, ela estava vendendo uma média de 10 mil por dia. Entendeu? Faz esse cálculo. Quem é que não quer trabalhar 8 dias no mês para vender 10 mil por dia? Com um custo baixíssimo. Um variável dela baixo também, mas o custo é muito mais baixo, tudo controlado, entendeu? Então, assim, também é entender quanto você quer faturar para você receber. Como é que você quer a sua vida também, é tudo ajuste, né? Mas, cara, bom te ter aqui, nosso tempo já estourou. A gente tem muito mais para conversar, para falar, se deixar. Se a gente começar a conversar, vai até amanhã, porque a gente fala pouco, né? Gosta de falar pouco. A Lana vai ter que trocar as baterias aqui 3, 4 vezes aqui das coisas para poder sustentar. Mas obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, conversando e tal. Daqui a um ano você volta aqui pra gente trazer as novidades. Tem proteção pra voltar pra Israel? Não tem como mais como voltar a Israel agora, né? Israel eu volto depois da guerra. Depois da guerra. Não tem como não. E pra quem quiser adicionar e conhecer um pouco mais a Gabriel Campané, quais são tuas redes sociais, teus contatos? @Gabriel Campané, né? Que você pode ir lá no meu Instagram pra conhecer. Tem o meu site, gabrielcampané.com. Né? E o meu contato você vai ter lá na minha rede social, @Gabriel Campané. Manda um direct, que a equipe já... Pode mandar o direct ou pode mandar para o WhatsApp Business, que a equipe já atende. Show de bola, Gabriel. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Viu? E você, curta nossas redes sociais, compartilha esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente, quem tá aqui à disposição para te ajudar e para melhorar cada vez mais o seu dia a dia no seu consultório, na sua clínica. Até mais.